Olá, gente! Sejam bem-vindos na nossa aula teste. Nessa aula, a gente vai estudar como realmente aprender francês é bem fácil para quem fala português. Vamos começar. Aqui a nossa notas de aula. Nessa nota de aula é como um caderno digital. Lá a gente vai anotar os cursos, vocabulário novo, a revisão, as regras e até você também pode escrever lá, eu corrijo a escrita de você. Então, geralmente no começo da aula a gente falamos e conversamos sobre os seus objetivos, teu nível atual e depois fazemos uma estratégia para como a gente vai alcançar os seus objetivos. Antes de começar, eu quero falar sobre uma ferramenta AI. Se você autorizar, essa ferramenta de AI entra conosco na aula, ele escuta o que a gente está conversando e no final da aula ele manda um relatório e um resumo da aula e os pontos que a gente tem que melhorar na próxima aula. Além disso, ele grava a aula e aí você pode assistir a aula quando quiser. Mas a gente não usa essa ferramenta que depois da sua autorização. Para autorizar, você entra nesse formulário e aí escreve o teu nome e depois dar as autorizações que você quis fazer. Se não, eu vou usar aqui, hoje vou usar só para você saber como funciona e quais são as vantagens de usar essa ferramenta. Geralmente, as nossas aulas sempre ficam no Google Meet. A gente usa Google Meet para as aulas. Vou usar um Google Meet. Eu devo explicar uma coisa. Essa ferramenta de AI você pode autorizar no início e também você pode recusar depois. Então, vou, por exemplo, usar aqui e vou colocar no Fathom o link dessa aula. É só para explicar a você e ver como funciona essa ferramenta AI. Então, vamos começar então a nossa aula. Francês, como eu falei, é bem fácil para quem fala português. As duas são línguas latinas e daí esse facilita bastante. Só para você saber que o francês tem apenas 4 letras que são diferentes entre francês e português. Vamos ver quais são essas 4 letras. Temos a letra E. E, em português, se fala E. E. Por exemplo, essa palavra E, falamos que se fala E. Então, esse cheval. Cheval. Cavalo, a gente fala cheval. Só para dizer uma outra coisa. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que a letra E é uma letra sublinhada. Então, clicando naquela letra, você vai ouvir a pronúncia daquela letra. Viu? Então, aí, com esse documento, você pode revisar a pronúncia das letras além da escrita. A segunda letra que está diferente é a letra R. R em francês pode ser pronunciada de 2 formas diferentes, ou seja, R, ou seja, R. E depende. Por exemplo, no Quebec eles falam R. Na região norte da França e Paris eles falam R. Vamos pegar R aqui. Então, rose, a gente fala rose. Temos E que se pronuncia E e temos R que pronuncia R. Rose. A próxima letra é a letra mais chata na pronúncia em francês, que é a letra U. Então, a letra U, a pronúncia dela é U. Aqui, a gente fala lune.
lune. E a última letra, a letra X. X, em francês, X. Texte, texte. Então, E, falamos E. R, você fala R. U, a gente fala U. E X, X. Vamos pegar uma palavra aqui. Como é que vou pronunciar essa palavra? Temos U aqui, que pronunciamos U. Temos X, que pronunciamos X. E, que se pronuncia E. Então, essa é luxe. Luxe. Viu? Luxe. O que significa a palavra luxe? É exatamente, viu como está parecida com luxo do português? Luxe significa luxo. Como falei, tem apenas 4 letras que fazem a diferença entre francês e português. Agora vamos pensar juntos. Você acha, quando tem apenas 4 letras diferentes, é difícil de aprender francês? Com certeza não. Só para explicar uma outra coisa, tem algumas letras que o nome da letra se difere entre francês e português. E vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra J. J em português, se fala J no nome da letra, no alfabeto. Mas quando fica dentro da palavra, a pronúncia dela é J. Por exemplo, aqui, jornal. Eu não vou dizer jornal. Jornal. Mesma coisa em francês. J se pronuncia J. E não vou dizer jornal, falo jornal. Então, J. O J se pronuncia da mesma forma que seja em francês ou português, jornal. Eu falei sobre esse ponto para ver que realmente são apenas essas 4 letras que são diferentes. Agora, para continuar mais com detalhes da pronúncia, temos esse anexo que contém as várias formas da pronúncia das letras em francês. Então, temos aqueles 4 letras diferentes, mas além disso, tem, por exemplo, a junção entre 2 letras faz uma pronúncia diferente. Por exemplo, quando temos encontro do A e I, a pronúncia é E. E. Então, essa se fala aimer, que significa amar. Por exemplo, A mais U, a pronúncia delas juntos é O. Jaune, que significa amarelo. Então, esse anexo contém as várias formas de composição das letras para entender ou ouvir como funciona. De novo, quando você clica aí, nesses links, você vai achar o link da pronúncia de cada palavra ou letra. Sœur. Além desse anexo da pronúncia, temos um curso inteiro da pronúncia. É um curso gratuito que eu coloquei no YouTube. Muitas pessoas que falam português Ele acham que ensina a língua as francesa... detalhes das letras, como nós já vimos no anexo, mas Em com mais francês, explicação. Então, eu recomendo usar esse curso só para saber mais as pronúncias das letras compostas em francês. Além disso, eu ofereço um mini curso que realmente tem coisas básicas da língua francesa. Se quiser não perder muito tempo, segue esse curso curto e gratuito que tem detalhes básicos das línguas francesas. Aí até você pode fazer esse curso sem precisar de um professor e entender as regras básicas da língua francesa. Vamos voltar então ao nosso curso. Aqui tem o conteúdo que a gente vai estudar no nível A1 e A2. Aqui são os objetivos de cada nível, com os detalhes de gramática, de vocabulário que precisamos de estudar durante esse processo em francês. Cada capítulo está bem apresentado. Por exemplo, o que eu devo falar também que, como já vimos, coisas parecidas entre francês e português, o que faz a diferença entre francês e português é a
conjugação. Por isso que nas primeiras aulas a gente tem mais foco a conjugar os verbos, para o resto ficará apenas traduzir o vocabulário de francês ao vocabulário de português. Por exemplo, vamos ver um exemplo simples. Como é que falamos eu em francês? Eu significa je. Eu sou. Fica je suis. Eu sou Karim. Je suis Karim. Eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Eu fica sou, je, sou, suis, agora do. Do, na verdade, em português, é a junção entre de mais o o, né? Esse de, em francês, é igual, mas que se difere a pronúncia. A pronúncia de e fica e, então, de. Mas o em francês é le. De, le. Vamos prestar atenção. Como em português, quando faço a junção de de mais o, fica do. Em francês, quando junto de mais le, ele vira du. Du. Então, eu sou do Brasil, seria je suis du Brasil. Viu como em alguns minutos a gente construiu 3 frases em francês? Je suis Karim, je suis du Brasil. E começamos com olá. Olá em francês significa salut. Salut, je suis Karim, je suis du Brasil. E em francês se escreve et e a pronúncia e. Você, quando fica no começo da frase, a gente fala tu, e após de uma preposição no final da frase, você fala toi. Então, nesse caso, eu vou dizer et toi. Salut, je suis Karim, je suis du Brasil, et toi? E agora é a você de me responder. Vamos continuar. Como eu falei, esse é o conteúdo que a gente vai estudar. Falei que a diferença entre francês e português e a conjugação dos verbos, por isso que eu coloquei no começo, e a gente sempre vai estudar no começo, a conjugação em francês. E aí, em cada capítulo temos parágrafo para ensinar algumas coisas gramaticais, mais um quiz depois. O quiz você pode clicar para fazer o exercício, clicar no nome de quiz para fazer o exercício, ou fazer com o QR Code no teu celular. Então, vocês podem pegar esse como dever de casa, a conjugação desses verbos, fazer quizzes e na aula a gente corrija esses exercícios. Falei então que a diferença é a questão de conjugação, o resto ficará traduzir a P da letra. Para traduzir, a gente precisa de vocabulário. O vocabulário entre francês e português se divide em 3 grupos. Tem vocabulário que está totalmente diferente. Por exemplo, a palavra menina. Menina, falamos fille. Uma palavra diferente. Mulher, falamos femme. Uma palavra também diferente. Para gravar esse vocabulário, usamos um aplicativo, ou seja, Mushi para quem usa iOS, ou do Android para quem usa Android. E aí, em cada aula, você copia essas palavras novas dentro desse aplicativo e no seu celular você vai usar esse aplicativo, ele vai fazer o jogo do flashcard. E aí você consegue gravar de uma forma mais rápida e fluida o vocabulário novo. Então, esse para o primeiro grupo, que são os vocabulário diferente. Vamos ver um outro vocabulário que é igual. Por exemplo, triste, igual em francês, se escreve da mesma forma, só que a pronúncia vai ficar um pouquinho diferente
no caso de E. E em francês é E. Então, triste ou triste. Grande também é igual, só que temos E no final. Então, grande ou grande. Esse vocabulário, a gente não precisa de nada para gravar, porque é igual. O resto tem palavras que têm uma fórmula de passagem. Por exemplo, as palavras que terminam com, a maioria das palavras que terminam com são, em francês ela vira sion. Por exemplo, conversação, em francês vira conversation. O som vira sion. Natação, nação. Natação, natation. Nação, nation. Musculação, musculation. Então, as palavras que terminam com são, em francês, viração. Agora, as palavras que terminam com vel. O vel, em francês, vira bleu. Por exemplo, confortável, confortable, confiável, confiable. As palavras que terminam com co, em francês, ele vira que. Por exemplo, físico, physique, geológico, geologique. Viu? Agora, com um vocabulário tão parecido, apenas 4 letras que são diferentes, eu foco a conjugação dos verbos. Francês, já agora conseguimos aprender ele sem dificuldade. Além disso, para aprender o de vocabulário, usamos essa forma, vocabulário com imagem, com pronúncia e também frases no final para praticar. Em cada capítulo tem um exercício, você fez aquele exercício e na aula corrigimos aquele exercício. No final de cada capítulo tem um texto, esse texto sempre contém um áudio. Esse áudio você poderia escutar o texto como se fosse uma forma de podcast. Cada texto está escrito em francês, a tradução dele em português e também escrito uma frase em francês traduzida ao português. Assim, cada texto contém o vocabulário daquele capítulo e as regras que ele estudou naquele capítulo. Vocês podem sempre começar com áudio, escutar ele e depois ver a transcrição. Esse facilita para gravar de uma forma mais rápida as palavras novas. Se não, em cada texto vocês vão achar um vídeo. Esse vídeo, além de áudio, ele explica com detalhes as regras e as coisas que são aquele texto. É assim que a gente vai estudar em cada capítulo. Então, no final do texto, tem algumas questões e com correção. Além de estudar dessa maneira, eu recomendo usar algumas ferramentas que está aqui, por exemplo, alguns aplicativos que facilitam a aprendizagem, sites, podcasts, canal YouTube, assim para ampliar a aprendizagem de francês. Além disso, se você tem a intenção de fazer o DELF, o TCF, eu ofereço várias formas de prática de DELF ou de TCF em diferente nível. Para quem quis estudar ou se preparar para o DELF, tem vários materiais para preparar, ou também para quem quis o TCF, tem várias coisas para se preparar. Essa é a amostra rápida para ver como o francês funciona. Essa é uma aula teste para ver se você gostar da metodologia e quis continuar a aprender francês, você poderia me chamar para continuar as aulas.
Como eu falei, a gente usa aquele ferramenta de inteligência artificial para gravar a aula e também para fazer o recap de aula. Aqui está o link dessa aula, o link da aula que a gente fez hoje, aqui o link dela. Você pode usar esse link para assistir de novo a aula que a gente fez. Como eu falei de novo, essa ferramenta a gente usa apenas depois da sua autorização. Além disso, além de oferecer ele oferece um relatório que contenha os detalhes da aula. Esse relatório vocês vão encontrar nesse documento, e aí para ver como realmente é útil de usar essa ferramenta. Então, aqui é o relatório da aula, e além de ter o link para assistir, ele, por exemplo, escreve aqui as principais conclusões da aula. Os tópicos que a gente estudou, ele está resumindo, por exemplo, as letras, letra E, R, U, X, a solução que eu sugeri. Então, faz um relatório bem amplo da que a gente estudou. Uma coisa bem interessante, por exemplo, aqui, ele fala sobre o que a gente estudou sobre E. Uma coisa bem interessante, quando você clique naquela parte, ele vai te lhe dar Então, esse trecho do áudio onde a gente estudou aquela parte. Uma coisa, por exemplo, aqui cliquei no U, ele mostra o trecho do vídeo, viu? Então, a letra U. Ele mostra o trecho do vídeo onde estudamos aquela coisa. Então, além de gravar a aula, ele vai mostrar detalhes, e clicar no detalhe, ele vai te dar diretamente ao trecho do vídeo onde estudou aquele detalhe. Assim, a aula teste que a gente fez hoje, tomara que vocês gostaram da detalhe dela. Sejam bem-vindos. Se você quis começar as aulas, se não, eu estou disponível para receber as suas dúvidas, as suas sugestões e as feedbacks sobre essa aula teste. Sejam bem-vindos, prazer de continuar as aulas com você, e vamos se ver bem logo.